Segunda Reis, capítulo 10. Não é Elias. Não achou? Segunda Reis 10, versículo 16. É um versículo bem breve. Todo mundo chegou? Beleza, vamos ler. Em uma voz só. Todo mundo consegue em uma voz só, tá? É devagar, o ritmo é devagar. Não precisa ser muito rápido, nem muito lento também. Mas dá para ler uma voz só, bem pequeno. Do 3. Segunda Reis 10, 16. 1, 2, 3. E disse: vai comigo e terás o meu Deus para com o Senhor. Eu puseram no seu carro. Pessoal, esse cara que disse aqui é Jeú. Jeú, para quem não sabe, é rei de Israel. Rei de Israel nessa hora. E cara, se você começar a ler do capítulo 9 de Segunda Reis, você já vai começar a perceber a vida do rei Jeú. Jeú foi ungido por Eliseu, foi predito por Elias. Cara, Jeú era um cara muito importante, muito sério. E se você começar a ver o início do ministério dele, você vai ver que ele era um cara incrível. Um cara incrível. Por quê? Porque Deus levanta ele para destruir a descendência maligna de Acabe. Deus levanta ele para destruir os templos de Baal. O que acontece? Ele arrebenta com toda a descendência de Acabe. Não fica ninguém. Ele executou o juízo de Deus. Ou seja, Deus executou o seu próprio juízo através da vida de Jeú, rei de Israel. Olha como é que Jeú é um cara importante. Mas Jeú não fez só isso. Se você for no capítulo 11, Segunda Reis, não, no 10 ainda, no 10, mas no final, perto do 11, você vai ver que Jeú, ele faz um grande jogo para juntar todos os profetas de Baal num lugar só. Ele fala assim, olha só, os reis antes de mim serviram muito a Baal, porém eu, Jeú, servirei muito mais. Se você está com dúvida de que isso está escrito, lê o versículo 18, de 2 Reis 10. Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Olha o que Jeú fez. Jeú falou que vai servir muito a Baal. E aí ele passa por todo Israel uma mensagem dizendo: vamos ao templo de Baal, todo mundo, e vamos oferecer um holocausto que nunca aconteceu na história. Vamos oferecer um holocausto a Baal que jamais aconteceu em todo o decorrer da história de Israel. Vamos oferecer um grande holocausto a Baal. Aí ele passa o decreto por todo Israel, chama todos os profetas de Baal, chama todo mundo que serve a Baal, idólatras, todo tipo de doido, pagão, vem todo mundo. Aí ele dá uma vestimenta para cada profeta de Baal, uma vestimenta específica. Ele dá uma vestimenta dessa para cada profeta de Baal. E aí ele chama os 80 homens para ficar na parte da frente do templo. Para quê? Para pegar todo mundo. Por quê? Porque Jeú armou esse holocausto para unir todos os idólatras e profetas de Baal, todos que serviam aos falsos deuses, e acabar com todo mundo. E destruir Baal de Israel. Então ele junta todo mundo no templo, tem o cuidado de botar a veste em cada profeta de Baal para poder identificar eles, e aí ele fala assim, se não me engano é Jonadab, que é o chefe ali dos homens que ele botou para pegar todo mundo. Ele fala, tem cuidado de não pegar nenhum servo do Senhor, nenhum profeta do Senhor. Esses têm cuidado de não ferir. Por quê? Porque eu vou fazer o holocausto e quando estiver começando, quando estiver tudo no ápice da festa, eu vou mandar os 80 homens entrar, arrancar suas espadas e cortar todo mundo que é de Baal. Todos os profetas de Baal, arrebenta com geral.
Jeú planeja fazer isso. Aí ele junta, marca o dia, e ele chama todo Israel, todos os profetas de Baal. Todos os profetas de Baal entram dentro do templo, botam as suas vestes específicas, estão lá esperando a grande oferta, o grande holocausto. Aí, passa um tempinho, Jeú, ele fala, podem entrar homens, e os 80 homens de Jeú entram com as suas espadas e destroem todos os profetas de Baal ali, todo mundo. Aí você lê, no versículo 28, 2 Reis 10, está escrito assim, e assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Ele não só destruiu os profetas de Baal, mas ele destruiu Baal. Não tinha mais nenhum rastro. O templo de Baal, agora, Jeú fez ele de banheiro público, latrina. Fez ele de banheiro público, para todo mundo fazer um bando de besteira ali no templo de Baal. Para humilhar Baal. Aí ele destrói todos os altares, as estátuas, e Jeú acaba com Baal de Israel. Acaba com Baal. Você vê, até agora, que Jeú é um cara de Deus. Jeú é um cara incrível, não é verdade? Destruiu a descendência de Acab, acabou com Baal de Israel. Jeú é o cara. Jeú é o super cristão. É o profeta. Jeú é o rei. Poxa, cara, se você for lendo só isso, você pode chegar a dizer que ele foi um dos melhores reis de Israel que já pisaram ali. Todos os reis. Olha o que o cara fez. Deus usou ele para executar o seu juízo. Deus usou ele para destruir Baal, destruir a idolatria. Jeú foi um cara incrível. Agora, vamos ver Jeú depois. Continua abrindo. Abre aí. 2 Reis 10, 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebat, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ou seja, Jeú, camarada, incrível, o rei, o cara, o cristão. Se você ler o início da história dele, é lindo e é maravilhoso. Agora você lê a continuação, olha o que ele fez. Manteve os bezerros de ouro em Israel. Sabe por quê? Se os bezerros de ouro não tivessem em Israel, o povo de Israel ia descer para ajudar outro reino, por outro rei, para adorar o Senhor. Então ele falou, para eu não perder a galera de Israel, eu vou deixar os bezerros para eles adorarem e não irem embora para o reino de base, para o reino de Judá. Então, ele continuou seguindo os pecados de Jeroboão. Pô, ele destruiu a idolatria, mas ele manteve a idolatria. Manteve. Oséias, no capítulo 1, ele vai falar contra Jeú. Se você der uma lida bem minuciosa, você vai entender isso. Mas o que eu quero tocar é bem simples. Um cara que começa muito bem e termina tão mal, Jeú. Um cara que começou incrivelmente, voou, o super rei, terminou como um péssimo. Um cara que combateu a idolatria, o início de toda a carreira, terminou como idólatra. O cara que humilhou Baal, terminou adorando os bezerros. Então, é um carinha. Começa super bem e termina super mal. E cara, não um conselho, mas uma palavra. Não seja um Jeú. Cara, essa palavra eu já tinha recebido há muito tempo atrás. Eu entendi isso muito tempo atrás. E aí hoje Deus tocou no meu coração de trazer essa palavra hoje. De não ser um Jeú. Ou seja, não ser alguém que começa tão bem e termina tão mal. Pô, comecei super incrivelmente. Voei com Deus, orava pra caramba. Terminei um Jeú na vida. Eu comecei lendo a Bíblia de Gênesis a Gênesis, de cabeça para baixo, de trás para frente.
terminei. Não consigo recitar nem aquele famoso versículo de João 3:16. Ah, não sei mais. Comecei tão bem, terminei tão mal. Cara, e ó, só uma coisa, isso persegue qualquer um. Porque perseguiu o rei de Israel, escolhido do Senhor, ungido por Eliseu. Não era o chulézão da esquina, não era o crente chulé da igreja, não. Era o rei de Israel. Era o cara que executou o juízo de Deus. E isso percorreu ele. Correu atrás dele o quê? Volta, volta, volta. Tu que está indo, agora volta. Isso perseguiu Jeú. Começou tão bem e terminou tão mal. Tão mal. Tinha tudo para dar certo. Cara, lê os primeiros capítulos. Quem nunca leu vai começar a ler. Cara, que rei incrível. Não sabia que tinha um rei tão lindo em Israel, que fazia tantas maravilhas. Mas aí tu continua lendo, tu vê que é mais um, é um qualquer. Então, tenha cuidado para não ser um Jeú. Cara, começa bem, termina mal. Sabe, Jeú terminou tão mal porque passou a dar ouvido para as coisas do mundo. Começou a dar ouvido para a política do mundo. Não, se eu tirar os bezerros, vai todo mundo embora. Não confiou no Senhor. Seguiu o mundo, queria usar a estratégia do mundo para trazer para dentro de si e usar com as coisas de Deus. Cara, o jeito que o mundo pensa é o jeito do mundo. Como igreja, a gente não tem que pensar que nem o mundo, não. O mundo pensa do jeito dele, a gente não. Jeú foi seguir a política do mundo, olha o que aconteceu. O mundo pensa de um jeito, a gente não. O mundo tem a sua própria política, seu próprio jeito de viver, a gente não. Por quê? Se a gente começar a dar ouvido, vai ser um Jeú. Sabe por quê? Porque fogo queima, mas logo se apaga. Se tu não ficar botando lenha na fogueira, vai apagar e vai acabar. Vai acabar. E viver de emoçãozinha é o que todo mundo sabe viver. Todo mundo sabe viver de emoçãozinha. Dura uma semana e acaba. Acaba rapidinho. Isso é um Jeú. Sabe por quê? Porque ele confia na própria força. Não, eu consigo orar pra caramba. Aí dobra os joelhos e fica orando. Ora pra caramba, ó, eu consigo. Na semana seguinte ele não consegue nem metade. Não consegue nem metade. Por quê? Não, eu confio no meu braço aqui, ó. 2 quilos de oração, 5 quilos de jejum. Tá bom. Ó, nem é tanta coisa. Mas, ó, eu confio no meu braço. Dá pra me aguentar. Bota aqui nas minhas costas que eu levo. É mesmo? É mesmo? Jesus carregou a trilha toda, a cruz, sozinho? Ou teve um cara que depois, no meio do caminho, pegou ela e levou também? Teve, né? Teve um tal de Cireneu, que participou da cruz de Jesus. Olha só. Então, usar o nosso próprio braço é para Jeú. É para um cara que não tem um Deus forte. É simples. Ah, o meu Deus não é forte, então eu vou usar o meu braço. Olha só. Olha como é que é forte. Meu Deus é muito mais fraco que isso aqui, ó. Ó, ele é mais fraco que isso aqui, afinal de contas, eu vou usar isso. Eu confio mais aqui no meu taco, ó. Dá? Não dá, não dá, não dá. Cara, Isaías é um cara que toda hora fala do braço do Senhor. O braço do Senhor, o braço do Senhor. E o braço do Senhor não está encolhido para que possa salvar. E a quem se manifestou o braço do Senhor. E o braço do Senhor. Cara, você lê toda hora o braço do Senhor. Ou seja, o braço de Deus está aí para você usar. Para que você quer usar o teu braço chulezão aí, ó? Isso aqui, ó, não sou nem bombado. Nem se eu botar uma bomba aqui eu vou ter força, rapaz. Não vou ter. Para que eu vou usar isso aqui se o braço do Senhor está disponível para mim? Ué, eu vou ser um idiota se eu quiser usar o meu braço ao invés dele. E se eu usar o meu, e o pior é que usando o nosso braço, a gente chega longe. Chega longe. Chega mesmo. Usando o nosso próprio braço, a gente chega muito longe. Ó, chega longe mesmo. Tu ora pra caramba, tu jejua pra caramba, tu lê a Bíblia pra caramba usando teu... Lê mesmo.
Cara, mas vai chegar um momento que tu não vai aguentar e tu vai meter o pé. Por quê? Porque tu só usou teu braço até agora. Vai chegar um momento que tu não vai aguentar. Cara, com o teu braço tu chega longe. Quem tem braço forte chega mais longe ainda. Aí, Gabriel. Chega longe mesmo. Chega longe. Sabe por quê? É só tu mudar os teus gostinhos. Ah, eu vou deixar de ouvir essas musiquinhas pra ouvir música de crente. Tô usando a minha força, eu chego lá. Eu vou dobrar meu joelho pra mostrar que eu sou bom. Tô usando meu braço. Eu chego lá. Chega mesmo. Chega mesmo. Chega longe. E chega muito mais longe do que muita gente. Se torna um cristão até, ó, caraca. Se eu encostar nele, eu pego fogo. Nossa. Sou tão pecador que se eu encostar, eu pego fogo. O cara ora tanto, se eu encostar nele, sai palavra da minha boca. Aleluia! É, rapaz, é. Sabe por quê? Porque o cara tá usando o braço, o dele. E ele chega longe, chega mesmo, chega muito. Cara, mas o cristão, ele é provado, não é quando tá tudo bem. Cara, o cristão, ele só sabe se é cristão quando ele entra dentro da cova. Quando ele entra dentro do buraco. Quando ele vê, e ó, ah não, tô ferrado. Agora eu tenho que usar o braço do Senhor. Aí ele aprende a usar o braço do Senhor, aí ele aprende a viver pela fé, aí ele amadurece, aí ele se torna cristão de verdade, aí ele olha para o passado e fala assim, eu não consegui orar, por quê? Porque eu queria orar pela minha força. Eu não consegui ir para a igreja porque eu queria fazer qualquer coisinha. Eu não conseguia ler a Bíblia porque eu queria ler a Bíblia só para ter um conhecimento para a escola certa do mundo. Quando ele usa o braço do Senhor, ele consegue olhar para trás e falar que só usou dele. Aí Jesus diz, ó, é quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quem usa o próprio braço não consegue perseverar até o fim. Não consegue. Só quem usa o braço do Senhor. Beleza, galera? Essa é a palavra aí bem